no livro do Levítico, lá no início, né? Gênesis, Êxodo, glória a Deus. E você vai chegando no Levítico. Bendito seja Deus. Um dos primeiros 5 livros da Bíblia, do conjunto do Pentateuco. Significa 5 livros, né? 5 rolos. Os primeiros livros sob a inspiração do Espírito Santo, cujo principal escritor é Moisés, glória a Deus. E ele escreve inspirado, dirigido pelo Senhor, ouvindo a voz de Deus, glória a Jesus. É conhecido também como Torá, essa coleção, né? Torá ou a lei, glória a Deus. Quando você escuta no Evangelho Jesus falando da lei e os profetas, né? A lei é justamente esta coleção de 5 livros, né? De 5 rolos, glória a Jesus. Eu te convido a palavra comigo, livro do Levítico, no capítulo de número 8. Você abre versículos de 22 a 24, Levítico capítulo 8, versículos do 22 ao 24. Enquanto você procura, a gente ora. Pai amado e santo, eu te louvo por tudo quanto da tua parte temos recebido até aqui. Eu te peço, Espírito de Deus, ministra agora ao nosso coração, à nossa mente, ó Senhor, para que possamos receber, Pai, a semeadura da tua palavra, que ela vá de encontro aos corações, que ela cumpra os teus santos propósitos, ó Senhor, para a tua glória e para o teu louvor, no nome de Jesus. Queridos amados, declara assim a palavra de Deus no livro do Levítico, capítulo 8, versículo 22 diz: depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Versículo 24 declara: também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Glória a Deus. Aqui nós temos o relato da consagração ao sumo sacerdócio na pessoa de Arão, que foi escolhido por Deus para este ofício tão importante, e também a consagração dos seus filhos, também elegidos pelo Senhor para este propósito, para servirem no tabernáculo do Senhor. Aleluia. Amados, queridos, nós tivemos aqui já 2 oportunidades, nas quais pudemos abordar os 2 primeiros pontos acerca desse texto. E desde o primeiro ponto, quando a gente falou sobre o ouvir pelo Espírito, e também renovadamente, quando tivemos a oportunidade de ministrar sobre o fazer pelo Espírito, eu falei que, havendo uma terceira oportunidade, se o Senhor nos permitisse, nós falaríamos sobre o terceiro ponto. E o terceiro ponto é o andar pelo Espírito, visto que na consagração do sumo sacerdote e também na consagração dos sacerdotes, você percebe que o sangue utilizado para esta consagração, a marca do sangue, é colocado, é posta sobre a orelha, a ponta da orelha direita, falando
da importância do ouvir. O ouvir precede o falar. O ouvir é mais importante do que o falar. O Senhor já nos deu 2 ouvidos e uma boca só, já ressaltando com isso a importância do ouvir mais do que o falar. Eu pude refletir sobre nossa geração, onde valorizamos tanto falar e onde tantos querem se levantar para falar, sem terem primeiro sentado para ouvir e para aprender. E eu te convido depois a buscar em outras edições do Louvor e Palavra, e você vai encontrar esta ministração. Possivelmente o Kennedy deve ter colocado no canal AD Rio Largo. Também, se você for no canal Logos Edmilson Marinho, você vai encontrar também estas ministrações, essas 2 primeiras, o ouvir pelo Espírito, mas também o fazer pelo Espírito, visto que o sangue da consagração é colocado sobre o dedo polegar, é o dedo da trava, do punho, da força. Sem o dedo polegar não se impunha ferramentas. Sem o dedo polegar, alguém não consegue desenvolver o fazer. Eu te falei sobre o fazer pelo Espírito, e o Senhor nos diz: sem mim nada podereis fazer. Glória a Deus, bendito seja o seu nome. E hoje, com a oportunidade que nos é chegada, eu quero trazer a tua atenção o andar pelo Espírito, e assim encerrando essa sequência, essa série de 3 ministrações, de 3 passos acerca deste texto que nos diz a palavra de Deus acerca do andar, quando declara: e sobre o polegar do seu pé direito é colocado ali o sangue da consagração. E por que é que o sangue da consagração também é colocado sobre o polegar do pé direito? Olha, sem o polegar no pé, você não consegue ficar equilibrado. Se alguém perde o polegar, perdeu o equilíbrio, vai precisar utilizar algum apoio para poder estar de pé, dada a importância do dedo polegar. No meu caso, quando caminho, eu gosto em casa eu não fico de sapato em casa, também não fico descalço, mas eu tenho lá a minha chinelinha, a minha havaiana, a minha japonesa, como a gente gostava de falar aqui no Nordeste, né, quando eu era criança. E quando caminho em casa, vou utilizando aquela sandália, e eu só largo ela, irmãos, quando não tem mais jeito. Glória a Deus. Eu só desisto da minha chinelinha quando a bichinha não pode mais me acompanhar, não pode mais andar comigo, mas vai ficando a impressão do pé, principalmente a impressão do polegar, vai ficando claramente ali marcado, dado o esforço que faz o polegar no caminhar, no equilíbrio do corpo. Então o polegar, ele tem uma importância ímpar no nosso corpo, para trazer equilíbrio, estabilidade. Então não me admira que quando o sacerdote é consagrado, além de se colocar sangue na ponta da orelha, para que ele escute, ouça pelo Espírito, aleluia, tenha um ouvir para as coisas do Espírito, entender as coisas do Espírito, não seja apenas colocado sobre o dedo polegar da mão, para que ele faça pelo Espírito, mas também ele ande pelo Espírito de Deus. E com você eu quero nesta manhã dividir a palavra de Deus, te falando acerca do primeiro que aprendeu a andar no Espírito, ou pelo Espírito, já no início da Bíblia Sagrada. Eu te convido ao livro de Gênesis. Você vai comer Bíblia de novo nesta manhã. Tome o livro do Gênesis, no capítulo de número 5, e você vai encontrar narrativa acerca daquele que primeiro aprendeu a andar pelo Espírito. Gênesis capítulo 5 diz assim, o relato sagrado: este é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecidos com ele. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos,
gerou um filho à sua semelhança, com sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão, depois do nascimento de Sete, foi de 800 anos, e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos, depois morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enos foi de 905 anos, depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou a Maalaleel. Depois do nascimento de Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos, depois morreu. Quando Maalaleel completou 65 anos, gerou Jarede. Depois do nascimento de Jarede, Maalaleel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Maalaleel foi de 895 anos, depois morreu. Quando Jarede completou 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jarede viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jarede foi de 962 anos, depois morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais de 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou a Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos, depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela dureza desta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos, depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé. Este é um relato genealógico e ele vai mostrando a descendência de Adão. E você percebe que em todo este relato alguém vive, e eles naquela época viviam muito. Não é? Quem lê a Bíblia pela primeira vez e percebe alguém que vive 9 séculos, já fica embasbacado com essa informação. A biologia moderna vai demonstrando que seres que produzem, que sintetizam a vitamina C, têm uma maior longevidade. E especula-se e se pesquisa que o homem antigo, o organismo humano, sintetizava em si mesmo esta vitamina, portanto vivia com maior longevidade. Mas sabemos pelo relato bíblico que o Senhor vai limitar
após o dilúvio, naquele contexto do dilúvio, ele vai limitar a vida humana, ele reduz o tempo de vida humana, visto que o seu coração, a natureza caída, leva o homem a práticas que desagradam a Deus, a práticas pecaminosas, a destruição, a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor, e Deus vai limitar a vida humana. E eu creio, isso é especulação pessoal, que aí Deus impediu, Deus interferiu no DNA humano, impedindo que o organismo humano sintetizasse a vitamina C, impedindo aquela longa longevidade. Mas mesmo neste relato, você percebe que vários são aqueles que vivem 900 anos, mas há um que não viveu tanto, há um que viveu bem menos, há um que eu posso dizer nesse contexto de longevidade, ainda no verão da vida desaparece. E ele é notável, porque o relato diz não apenas que ele nasceu, o relato não diz apenas o seu tempo de vida, nem que ele foi fecundo em gerar filhos e filhas, mas o relato vai declarar acerca dele. Primeiro, esse relato vai apontando que ele é o sétimo depois de Adão. E você sabe que 7 na Bíblia é um ciclo perfeito, é um ciclo completo. Esse que completa o ciclo de nascimentos. Depois de Adão que caiu é Enoque, filho de Jarede. Enoque, cujo nome vai significar aquele que é dedicado, aquele que foi iniciado, aquele que foi consagrado, aquele que é tanto iniciante. Mas esse Enoque tem um contexto interessante, porque Enoque tanto é iniciante quanto também tem um sentido de mestre. É como você pensar na escola. Escola é lugar tanto de aprendizado quanto de ensino. Portanto, Enoque, ele é referenciado como aquele que é uma academia completa. É aquele que aprendeu e é também aquele que ensinou. E o que é que nós percebemos que ele aprendeu? A palavra vai nos revelando que Enoque, ele vai gerar um filho chamado Matusalém, cujo nome significa homem de paz. E depois que Enoque gera Matusalém, aquele homem que, segundo a Bíblia, irá viver mais do que qualquer outro descendente de Adão, porquanto Matusalém terá uma longevidade de quase 1000 anos, quase 10 séculos, 969 anos. Mas depois do nascimento de Matusalém, a palavra de Deus vai dizer que Enoque andou com Deus. Olha que coisa tremenda. Olha o que acontece com Enoque. Olha o que diferencia Enoque. Enoque andou com Deus, e ele vai andar com Deus por 3 séculos. Olha, ele vai andar com Deus de tal forma, ele vai andar com Deus de tal maneira, que quando ele completa 365 anos, e eu chamo a atenção para você, que na Bíblia nada é por acaso, 365 aponta os dias do ano, no nosso calendário, os dias do ano solar, o ano solar, 365 anos, isso mostra uma completude. Depois que Enoque completa esse ciclo completo de caminhada com Deus, você percebe que algo acontece, porque em todo relato é dito, viveu, por exemplo, o relato diz que Adão viveu 930 anos e morreu. 912 e morreu. Enos 905 e morreu. Cainã 910 e morreu. Maalaleel 895 anos e morreu. Jarede 962 e morreu. Mas quando fala de Enoque, diz: ele não é mais visto, ele desapareceu, Deus o arrebatou, Deus o tomou para si. É um caso extraordinário, já no início, já no alvorecer da humanidade, de alguém que aprende algo precioso, algo de grande valor, que eu quero dividir com você nesta manhã. E Enoque, ele é aquele que iniciou, que aprendeu a andar com Deus, e ele não só aprendeu, mas ele também ensinou, e ele andou com Deus de tal forma que, diz a palavra, o relacionamento dele era tão profundo com Deus, o envolvimento dele não era apenas o envolvimento do religioso, porque
tem aquele e aquela que aprendeu na religião a cantar, a adorar e a cultuar e a se envolver com as coisas da religião. A religião é boa, aleluia. A religião cristã é maravilhosa. A religião que adora o verdadeiro Deus, que te ajuda a chegar na presença de Deus, é maravilhosa. Mas a religião em si mesma, ela não é nada se você não tem real envolvimento com Deus. O prédio, o templo em si mesmo não é nada se eu não me envolver com aquele cuja presença o templo foi dedicado. O culto em si mesmo não é nada se eu estiver no culto, mas eu não tiver um verdadeiro envolvimento com o Deus que eu fui adorar naquele culto. É o envolvimento de Enoque com Deus que o diferencia. A palavra diz: porque a mim se apegou, porque a mim se agarrou, aleluia, com amor. A palavra destaca aquele que se envolve. Ela diz: me buscareis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu me deixarei achar, eu me deixarei encontrar. Enoque é o primeiro, portanto, que aprende a andar pelo Espírito. Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, vai dizer: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou, porquanto Deus o arrebatou. O que é que Enoque aprendeu? O que é que Enoque aprendeu de andar com Deus? Eu quero dividir com você. Sabe, Enoque não tinha uma Bíblia escrita, mas ele andava com o próprio verbo. Enoque não tinha os rolos do Pentateuco, ele não tinha os livros históricos, ele não tinha os livros poéticos, sapienciais, ele não tinha os livros proféticos, ele não tinha as revelações da nova aliança, os evangelhos, as cartas pastorais, as cartas universais, as revelações de João. Ele não tinha, mas Enoque tinha o próprio verbo. Ele andava com Deus, e ele andou tanto com Deus, ele ficou tão próximo de Deus, oh glória a Deus, que Deus vai tomá-lo para si. Veja, no Salmo 119, vai nos revelando o que é que Enoque aprendeu. Verso 105 diz: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Portanto, o caminho que Enoque aprendeu a andar não era o caminho das trevas, mas ele andava na luz. Jesus declara: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Ele aprendeu a seguir a luz do mundo. Olha, Enoque aprendeu a andar por veredas corretas. No Salmo 23, no verso 3, declara: restaura-me o vigor e conduz-me no caminho da justiça, ou no caminho da retidão, por amor do seu nome. Enoque aprendeu a andar em caminhos corretos. Enoque aprendeu a andar em caminhos de retidão, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem recuar. A palavra de Deus vai mostrando que Enoque aprendeu a depender do Senhor na jornada. Quando nós contemplamos o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, no verso 9 diz: em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas olha, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Enoque aprendeu a colocar o pé aonde Deus determinou que ele andasse. Enoque aprendeu a andar sob a direção do Senhor, porque diz a palavra em Provérbios 14, no versículo 12: há caminhos que ao ser humano parecem, olha, só tem aparência, parecem, é miragem no deserto, parecem ser as melhores opções de vida, mas o fim deles é caminhos de morte. Enoque, ele aprendeu a andar com prudência em cada passo. Provérbios 14:15 diz: o incauto acredita em toda informação que recebe. É a pessoa que alguém diz assim, olha, é a pessoa que vai pelos ouvidos, sabe? Emprenha pelos ouvidos, é assim a expressão popular. O incauto acredita em toda informação que recebe, e se for informação da grande mídia contaminada, aí coitado, coitada. Mas o homem prudente observa bem aonde pisa. Enoque aprendeu a ter prudência aonde pisa, e Enoque aprendeu o caminho. Em João
no capítulo 14, nós encontramos o Senhor Jesus declarando: vós sabeis, a partir do versículo 4, vós sabeis onde eu vou e conheceis o caminho. Enoque conheceu o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, Enoque veio, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido a meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Foi para onde Enoque também foi. Assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Enoque aprendeu os mandamentos, obedeceu os mandamentos. Enoque andou no caminho. Enoque conheceu ao Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele que leva até o Pai. Enoque, ele andou pelo caminho vivo que o Senhor mesmo estabeleceu. Em Hebreus, no capítulo de número 10, a palavra, a partir do versículo 19, nos revela o escritor sagrado: sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem dúvida, mantenhamos inabalável a confiança da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Assim andou Enoque. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Enoque, ele congregava. Nos dias de Enoque haviam aqueles que adoravam a Deus, e Enoque não era o crente isolado, sabe? A igreja é o corpo de Cristo, mas tem gente que não aprendeu a andar no caminho, aí confunde igreja com o açougue de Cristo, aonde o pé está para um lado, confunde com o vale de ossos secos, aonde os ossos estão espalhados, aonde não há mais vida, aonde não há mais corpo. A igreja é o corpo do Senhor. Ele disse: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, a igreja, eu estarei no meio. Nós somos corpo. Há um poeta que diz assim: bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor.
Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. O pé não pode ser oposição à mão, a mão não pode ser oposição ao ouvido, o ouvido não pode se opor à boca, o pulmão não pode se opor ao coração, mas é um todo unido, reunido, um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só Salvador. Não existe crente virtual, não existe crente isolado em casa. É no meio do rebanho que você vai aprender a perdoar, é no meio do rebanho que você vai ter que exercitar aquele coração, sabe? Amor não é apenas de palavras, amor ele faz, o amor é o que o amor faz, sim, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, não procura seus próprios interesses, o amor serve, o amor está no meio, o amor está do lado. O amor é o elo, é o vínculo, é a amarra perfeita que une o corpo do Senhor. É preciso se congregar, é preciso, não existe igreja sem pastor, não. Se tem igreja, tem pastoreio. Se tem igreja, existe quem está do lado. Se tem igreja, oh aleluia, ser crente isolado não é servir na verdadeira igreja. Portanto, faça como Enoque, congregue. Queridos amados, é preciso ter uma vida consistente com a vontade de Deus e não com a nossa própria vontade. Enoque também aprendeu isso na caminhada. 1 João capítulo 2 versículo 6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Gálatas, Paulo escreve no capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Enoque aprendeu não a viver segundo Enoque, mas a viver segundo o Senhor. Querido, se você deseja também andar com Deus, deixa eu dizer para você, Ele também quer andar com você. Josué, olha, alguns personagens que também andaram com Deus. Josué andou. Josué 1,8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Para andar no caminho é preciso ter um mapa. Para andar neste caminho, você só consegue chegar com o mapa. Olha o mapa aqui, chama-se Bíblia Sagrada. Olha o mapa aqui, é o manual do caminho, é o GPS do caminho. Anda pelo caminho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Medita de dia e de noite, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você precisa do mapa para poder não errar o alvo, e errar o alvo é pecar. A palavra de Deus vai demonstrando, a palavra de Deus vai nos revelando acerca de andar com Deus, andar em comunhão com Deus. E nós encontramos Noé também da descendência de Enoque. A palavra diz em Gênesis 6 e 9: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Olha, Noé andava com Deus, e ele andou com Deus a ponto de transpor o dilúvio. O dilúvio não conseguiu afogar Noé nem a sua casa, porque Noé andava com Deus. Ele seguiu os passos de Enoque e ele andou com Deus. Nos Salmos 1, versos 1 e 2, mostra que é feliz aquele que anda com Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Enoque, na sua geração, aprendeu que esse lugar não era para ele. Antes tem o seu prazer, é isso que Enoque aprendeu. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia
e de noite. No livro de Atos, no capítulo 6, versículo 15, nós encontramos Estevão que andou com Deus. E Estevão, porque andava com Deus, ele refletia a glória de Deus. Diz Atos 6,15: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Porque nós somos transformados, diz a palavra, nesta jornada, de glória em glória, de glória em glória, até refletirmos a glória do Senhor como que por espelho, até que atinjamos a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo Jesus, o Senhor. Este caminho aperfeiçoa, este caminho vai revelando mais de Deus para a tua vida e para o teu coração. Pedro também andou com o Senhor. Atos 12, 4 e 10 diz assim: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Andar com Deus tem desafios, andar com Deus tem perseguição, andar com Deus tem oposição, tem até cárcere, tem até condenação na justiça. Mas o versículo 10 diz: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Mas podem encarcerar, podem prender a um que abre a porta. Eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti, e ninguém a pode fechar. Oh glória, você vai andar, ele vai abrir a porta. Quem coloca no coração: eu vou andar com Deus, não tem cárcere, não tem prisão, não tem obra de magia negra, não tem impedimento. O Senhor se faz presente nesta jornada com você. Olha, para andar com Deus é necessário que ande-se pelo Espírito. Ezequiel, ele andou com Deus. Profeta Ezequiel 37:2 diz: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Andar com Deus tem desafios. Ele nos faz andar em meio a vales de ossos sequíssimos. Mas tem uma coisa: aonde aquele que anda com Deus chega, o ambiente é mudado, o ambiente é transformado, porque anda no Espírito. E quem anda no Espírito tem revelação de Deus. Quem anda no Espírito profetiza a palavra de Deus. E foi dito a Ezequiel: profetiza, profetiza. Poderão viver esses ossos, Ezequiel? O Senhor sabe. Profetiza ao ruar, profetiza ao vento, profetiza ao Espírito. Sopra sobre esses ossos sequíssimos, sopra, 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 e houve um reboliço. Eita glória, porque quem anda com Deus é ferramenta de reboliço na terra. Aleluia. É preciso, no entanto, levar a sério o relacionamento com Deus. No livro do Eclesiastes, livro de sabedoria, capítulo 5, versos de 1 a 7, nos mostra a necessidade de andar em reverência, de andar em temor, de andar em prudência, de andar na verdade e de andar em obediência. Diz o versículo 1: cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que está fazendo. Quem anda pelo Espírito vem à casa de Deus para ouvir com reverência a palavra de Deus. Não permita que a tua boca fale precipitadamente. O ouvir é mais importante que o falar. Nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Dá muitas ocupações, surgem sonhos, e do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua
palavra, seja um crente de palavra, sim, sim e não, não, aleluia. O que passa disso é procedência maligna. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois, que tua boca se conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus: cometi um engano, o que prometi, meu voto, não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante teu trabalho? Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conservas o temor, o teu amor reverente a Deus. Enoque aprendeu a andar com prudência, com temor, com reverência, com obediência, ouvindo a palavra de Deus. É preciso andar como Enoque aprendeu. E Hebreus 12 nos mostra que este andar tem foco, esse andar tem propósito, esse andar tem disciplina e esse andar tem resiliência. Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tem que se desembaraçar. Oh glória, o que é que te embaraça? Aleluia, sai desse embaraço, do laço do passarinheiro. Bendito seja Deus. Desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que ele fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Enoque foi disciplinado, mas ele suportou. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. É para ser filho que Enoque andava com Deus. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Crente que não gosta de disciplina, não anda com Deus, precisa andar com Deus. Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardo. Só filho bastardo é que não passa pela disciplina do pai. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade neste caminho. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei-vos as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes no caminho. Oh, aleluia! Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Olha, disciplina, alguém já falou, pastor José Carlos, salvo engano, declarou na Paraíba: disciplina não mata crente, o que mata crente é pecado. O salário do pecado
é a morte. Enoque andou pelo Espírito quando em sua vida foi gerado, olha, Matusalém, o homem da paz. E está aqui o segredo na vida de Enoque. O que é que aconteceu na vida do sétimo depois de Adão, que revolucionou a sua história, que revolucionou a sua vida? Tantos nasceram, mas é de Enoque que nós destacamos como o primeiro que aprendeu a andar com Deus. Mas como é que isso se deu? Gênesis 5, versículo 21 diz: quando Enoque completou 65 anos, gerou o homem da paz, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus. E um dia, eita glória, um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Aleluia. Querido, querida, algo aconteceu com Enoque, é que Enoque vai gerando Matusalém, o homem da paz. E quem gera o homem da paz, quem tem em si gerado o homem da paz, muda de vida, muda o pensamento, muda o ouvir, muda o fazer, muda o ouvir e muda o andar. Aleluia. Enoque mudou a maneira como ouvia, a maneira como agia, e mudou a maneira como andava, porque ele gerou o homem da paz. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, mostra que há uma promessa que também é para você, há uma promessa que é para mim, há uma promessa acerca do homem da paz ser gerado em nós também. Diz Isaías capítulo 9, versículo 6: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele tem todo o poder e autoridade, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele será chamado Conselheiro maravilhoso, Deus todo-poderoso, Pai eterno. Agora escuta a palavra Shalom, que é príncipe da paz. É uma promessa. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Sim, é o príncipe da paz, é o homem da paz. Aleluia. É aquele que vai viver mais que Matusalém. Matusalém viveu mais que todos nascidos na terra, mais que todos nascidos da descendência de Adão. Mas Jesus é eterno, príncipe da paz, aleluia, eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Antes de Abraão eu sou. A palavra vai nos mostrar, meu amado, minha amada, que andar com este príncipe da paz, andar com Cristo, isso acontece em decorrência do Senhor verdadeiramente ser gerado em nós. 1 Coríntios 4, versículo 15 diz: pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não teríeis entretanto muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Aquele que escuta a palavra, aquele que dá crédito à palavra, aquele que decide viver conforme a palavra, é gerado, é gerado, é gerado. É nele gerado Jesus Cristo, o Senhor, o príncipe da paz, o homem da paz. Queridos, queridas, andar vem de receber a Cristo para andar no Espírito. Nos mostra Colossenses no capítulo 2, versículo 6: sendo assim, da mesma forma como recebeste o Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Quem recebe ele precisa andar nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem em ações de graças. É preciso se firmar nele, aleluia. É preciso viver como ele viveu e andar como ele andou. Não basta dizer eu sou crente, não basta ir ao culto, não basta ter o nome no hall de membro da igreja. É preciso ser regenerado, é preciso andar como ele andou. Sal e luz, vós sois o sal da terra e a luz
do mundo. Se a luz se apagar, você troca porque não serve. E o sal se perder o sabor, você põe no lixo, não serve para nada. Não perca o sabor, não perca a luz. Aleluia, derasteia, biarraia, mas seja renovado no azeite. Aleluia, para que a tua lâmpada ainda mais brilhe na terra. Oh, alaia, tica, manedeia. Recebe o sabor de Cristo na tua vida, o tempero do Evangelho no teu viver. Oh, glória, essa palavra é alimento temperado para você nessa manhã. Ainda você vai aprendendo que andar pelo Espírito é o andar daquele que foi regenerado. Tem que ser regenerado. Não é o homem por si mesmo que anda, não é o homem, sabe, confiado na sua capacidade e competência que ele vai andar. Não, ele precisa ser regenerado. No Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne não resolve. O que é nascido da carne é carne. Reencarnação não resolve. Aleluia. Carne caída gera carne caída. Árvore doente gera fruto doente. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Não te surpreenda pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Querido, querida, esse texto, fique sabendo, não fala de reencarnação. Esse texto também não fala de disciplina humana. Esse texto não está falando da força do homem para se regenerar, não. Na palavra original tem duas palavras fundamentais para nascer de novo, ser feito de novo. A primeira forma seria palim. E palim é, olha esse móvel aqui, ó, bonito, né? Essas cadeiras aqui, ó. Você pode procurar um carpinteiro habilidoso e dizer: me faz um igual, e ele vai fazer. Isso é palim, é ser feito igualmente, parecido. Qual é a questão aqui? É que quem está fazendo não é o mesmo carpinteiro, é outro. É um imitador que está fazendo. É alguém que imita a obra que foi feita originalmente. Esse é um sentido. Não é o que Jesus está usando aqui. Quando ele fala de nascer de novo, ele usa a expressão anófen. E essa expressão significa ser feito, mas ser feito pelo mesmo carpinteiro. Quem tem que fazer o móvel que quebrou é o carpinteiro original, é aquele que fez a obra de arte original. Nascer de novo não é reencarnar. Nascer de novo é nascer do Espírito, é nascer de cima, é nascer de Deus, é ficar na mão do oleiro criador e ele vai fazer de novo. Eu tirarei o coração de pedra e darei um coração novo. Aleluia, camaneia. Aquele que me ama obedece a minha palavra, e eu e o Pai vamos até ele. Ou você que quer andar com Deus, Deus vai andar até você. Eu e o Pai vamos até ele, e nele faremos morada. Você vai ser morada de Deus, templo do Espírito de Deus. Ele vai viver em você. É isso que faz o homem ser regenerado.
a mulher ser regenerada. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso andar regenerado, mas é preciso também andar como filho que foi adotado pelo Pai. O Evangelho segundo João, capítulo 1, vai mostrar isso. Versículo 11 diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais, olha, não nasceram do sangue, olha que não tem reencarnação, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Só Deus tem o DNA para gerar filhos de Deus. Louvado seja o seu nome. É preciso andar como filho que foi adotado por Deus. Querido, não nascemos filho não de Deus. Alguém diz eu sou filha, não, mentira. Glória a Deus, nascemos criatura. A palavra diz: lembra-te do teu Criador. Eclesiastes 12:1. O Senhor instruindo acerca da ministração da palavra, enviando a igreja, ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, não foi aos filhos, aleluia, a criatura que precisa ouvir a palavra. Agora, quem escuta essa palavra e recebe Jesus, aí é adotado, aleluia, como filho. E Romanos 8 diz: se torna herdeiro do céu e co-herdeiro com Cristo. É filho por adoção, é Deus quem adota. Deixa eu dizer para você, filho natural, você não escolhe o olho, você não escolhe a cor do cabelo. Filho natural, do jeito que vem, é teu, aleluia, é o teu DNA. Agora, filho adotado é escolha. Filho adotado alguém viu, aleluia. Não é como a mãe que vai tirar aquela imagem de ultrassom e não sabe nem direito o que é que está lá dentro, porque aquela imagem não é perfeita, aleluia. Ainda assim abraça e diz: é meu filho. Mas o filho adotado é diferente. Você olha e você vê, você sabe a cor do olho, a cor do cabelo, a cor da pele, aleluia. Você conhece as características e você escolhe. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te escolheu. Levanta a tua mão e adora. Deus te viu e Deus te escolheu para ser filho, para ser filha. Oh glória, o que é que você pode fazer? Porque Ele te escolheu. Levanta a tua mão e adora. O mundo diz que você não vale nada, que você não presta, o mundo não te valoriza, mas Deus te viu e Ele te escolheu para ser filho, para ser filha. E olha, e é filho com registro. Lá no céu tem um livro chamado Livro da Vida, no cartório celestial. Ele mandou abrir o livro, e aquele que disse: eu quero Jesus, levanta a tua mão e diga: eu também quero Jesus, eu quero Jesus. Ele abriu o livro e disse: escreve aí, é meu filho, escreve aí, eu estou adotando agora, é minha filha. Você que não é de Jesus, você que está afastado de Jesus, confessa Jesus como Senhor e Salvador, e você também vai ser adotado, adotada como filha de Deus, e vai ser regenerado e regenerada. E por que isso é necessário? Porque é preciso andar em santificação. Enoque aprendeu a andar em santificação. Hebreus 12:14 diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação. É a ação de santificar, sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso renunciar ao pecado, é preciso sim. Esse evangelho que não renuncia ao pecado, querido, meu lindo, não resolve. O que resolve é renunciar ao pecado. Aquele que tiver a vida por preciosa vai perder a sua vida, mas aquele que não tiver a vida por preciosa vai me entregar a sua vida. Não vivo mais eu, é Ele que vive em mim. Renuncia à droga, renuncia ao assassínio, renuncia à prostituição, renuncia à mentira, renuncia ao engano, renuncia a você mesmo. Oh glória, ires tu e cameneia. Renuncia a você mesmo e aceita Jesus, entrega a vida para Jesus e viva andando com Ele em santificação. Andar, Enoque aprendeu a andar, e andar pelo Espírito é andar seguindo os passos do sumo pastor Jesus Cristo. Evangelho segundo São João 10:1 diz: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia
para fora. A igreja, eclésia, é aquela que foi guiada para fora. Ele quer tirar para fora do mundo, Ele quer tirar para fora da prostituição, para fora da mentira, para fora do vício, ou para fora da derrota, para fora da escravidão do pecado, da opressão do maligno. Vem para fora, vem para Jesus, oh glória. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Tem muitas vozes falando, tem muita gente falando, mas não é a palavra de Deus. Não, é mistura, aleluia, de trigo com joio, e essa farinha é venenosa, essa farinha mata. Oh glória, abre os ouvidos para ouvir a palavra de Deus que salva, que regenera. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Outras portas são portas de ladrões e portas de assalto. Tem muita porta de ladrão e assaltante dizendo que é a porta de Jesus. Jesus é a porta. Você não vai ser roubado, ao contrário, Ele vai restituir o que te foi tomado. Bendito seja Deus. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, olha a característica da sua vida pelas ovelhas. Um mercenário que não é o pastor, a que as ovelhas não pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Querido, pastor que não tem zelo pelas ovelhas, que não doutrina a igreja, é mercenário, não é pastor. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, eu sou conhecido por elas, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Oh glória, está falando de você que não é dele ainda. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira, Ele te ama, trazer. Elas ouvirão a minha voz. Escuta a voz do Espírito bradar no teu coração, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho o poder de entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que o Pai me deu, aleluia. Andar seguindo o pastor Jesus Cristo. Enoque, queridos amados, ele andou com Deus, e andar com Deus, aprenda, é pisar, aleluia, glória a Deus. Andar com Deus é pisar o adversário da nossa alma, é pisar aquele que veio para roubar, matar e destruir. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é revelado: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Jesus é aquele primeiro que pisou a cabeça. Glória a Deus, louvado, aleluia. Pisou. Cabeça fala de autoridade, cabeça fala de poder, de comando. Jesus, ele pisou o príncipe das trevas, a cabeça dele, porque a autoridade e o poder pertence somente a Jesus. A ele todo o poder, a ele toda a honra, a ele toda a glória. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Rei dos reis, Senhor dos senhores, bendito seja o seu nome. Mas essa promessa também vai chegar naquele que resolve andar com ele, porque diz Romanos capítulo 16, versículo 20:
E esse andar de quem segue com Jesus não é só pisar, é esmagar. Jesus pisou, mas quem anda com Jesus vai esmagar. E diz a palavra Romanos 16:20, é por isso que o diabo odeia a igreja, aleluia. É por isso que os países onde tem perseguição queimam as igrejas, glória. É por isso que o marxismo quer fechar as igrejas, a sociedade degenerada, aleluia, influenciada pelo marxismo, quer encerrar as portas das igrejas. Oh glória, oh ticamadastire kemenaia, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Diabo odeia a igreja, olha por quê. Romanos 16:20, e sem demora o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Oh glória, o Deus da paz é a autoridade de Deus na tua vida. Vai colocar a cabeça de Satanás debaixo dos pés. Não é para você pisar não, é para esmagar. Essa é a minha igreja. Eita, nem principado, nem potestade, nem obra de magia negra, nada. Oh, taracia cametibereia, porque Jesus, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Querido, Enoque iniciou andando com Deus e ele vai se tornar mestre na sua geração. Aquele que anda aprende, e aquele que aprende aí sim está pronto para ensinar. Aconteceu com Enoque. Judas, carta universal de São Judas 1, diz a palavra, a partir do versículo 5: quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo mais tarde destruiu todos os que não creram. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Estas cidades nos servem de exemplo. Ora, estes, da mesma forma, como alucinados inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Oh glória, o Senhor te repreenda. Apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo que não compreendem e se corrompem até nas atitudes mais simples, que aprendem por instinto como animais irracionais. Ai deles, porquanto trilham o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, seu menor pudor, agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidos pelos ventos, são como árvore sem folhas nem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz, são como as ondas bravias do mar, espumando pelas suas próprias indecências, estrelas errantes para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Versículo 14: ora, foi quanto a esses que Enoque, olha o Enoque, ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de milhares
de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Aleluia. Enoque virou profeta, mestre, e ensinou a verdade do caminho que leva para Deus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, nos mostra que andar é um andar em prontidão, em vigilância e em perseverança para alcançar o que Enoque alcançou. Mateus 25, primeiro diz: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar. Ele está demorando, mas ele vai chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. É a igreja do nosso tempo, é a igreja adormecida, é a igreja sonolenta, é a igreja cansada. Oh, aleluia. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então escuta o grito, viu? Escuta o grito e acorda. Oh, aleluia. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Para ter azeite tem que ter comunhão com o Espírito. Para ter azeite tem que andar no Espírito, senão o azeite se acaba. Aleluia. A candeia se apaga. Porém sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Tem muita gente vendendo azeite por aí. Tem muita gente vendendo azeite por aí, mas esse azeite é falso. Oh glória. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, entrando com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Meu Deus, ele é a porta, mas um dia a porta vai fechar. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Elas não andavam com ele, como é que ele ia conhecer elas? Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem, o homem da paz, chegará. Enoque andou com Deus, ele andou em espírito, em fé viva, e foi arrebatado. Hebreus 11:5 diz: por meio da fé Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte. Dá glória a Deus, você que espera o arrebatamento. Tchau, aleluia. E já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Quem anda com Deus agrada a Deus. João 14 vai mostrar que ser arrebatado é um desejo de Deus, não só para Enoque, mas para todo aquele que anda com ele. Olha o que diz a palavra. João 14, aleluia, nos mostra andar no caminho que leva até o arrebatamento, a morada do Pai. João 14, primeiro diz: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: portanto vou preparar-vos lugar. É o noivo fazendo promessa para a noiva no dia da assinatura do contrato de casamento. E quando eu me for e vos tiver
tiver preparado um lugar, virei de novo, eu vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Olha o segredo para você. João 14:6, aprende. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Quem andar nesse caminho vai viver a promessa. Quem andar nesse caminho vai morar nas mansões celestiais. Quem andar neste caminho, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17, fala que a igreja também, se ela andar, ser fiel até a morte, se andar no caminho, se renunciar ao pecado, se andar na santidade, se envolver com a presença de Deus de verdade, oh glória, e não só de aparência. Pinta de preto, pinta de branco, pinta de rosa. Não é a pintura, é o teu envolvimento com o Espírito de Deus que resolve. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17 diz: afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Alguém já morreu, tem 100 anos. Alguém já morreu, tem 200 anos, tem 300 anos, meu Deus, aleluia. Pedro morreu, Paulo morreu na esperança, eita glória, Timóteo morreu, os crentes do passado morreram, nem se lembra mais o nome, alguém nem sabe quem eles eram, mas há um que não esquece: eu tenho teu nome escrito nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor. E por isso a palavra diz: pois, versículo 16, dada a ordem, uma ordem está para ser dada, um decreto está para ser assinado, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Tem uma trombeta preparada para tocar, Rebiastea. Há um decreto, Remastea, que está esperando uma assinatura. Tem um arauto que espera para fazer uma proclamação. Mas escuta enquanto isso a palavra: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, Ele não manda secretário, Ele mesmo vai. O próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 30 anos sepultado, vai ressuscitar. 100 anos sepultado, vai ressuscitar. Candaste que peleia, deca 200 anos sepultado, vai ressuscitar. Eita glória, e estia, nem uma unha vai ficar para trás, nem uma unha, nem todos dormiremos, mas diz a palavra, mas arrebatados seremos. Versículo 17 diz: logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim, desse jeito, e assim estaremos com Cristo para sempre. Oh glória a Deus, chegamos. Oh glória, caminhamos, ouvimos, aprendemos a fazer pelo Espírito, a ouvir pelo Espírito. É necessário andar pelo Espírito. Amém, Rebesti. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é o céu, é a presença de Deus. Estamos aqui, mas uma vez que entregamos a vida para Jesus, já não somos mais daqui. Aguardamos. Eita, quem anda com Deus vai ser arrebatado. Quem anda com Deus vai ser arrebatada, vai ser tomado, vai ser tomada. A trombeta vai tocar e a igreja vai desaparecer. Ainda bem que está gravado no YouTube, porque depois do arrebatamento alguém vai assistir essa mensagem e vai dizer: o aviso foi dado, e vai dizer: o aviso foi proclamado, ficou registrado, a igreja partiu e já não está mais. Não fique para o culto que vai ter nessa igreja depois do arrebatamento.
Não fique no culto que vai ter nas igrejas por aí, depois do arrebatamento. Mas no dia chamado hoje, entrega a tua vida para Jesus. Toma uma decisão como Enoque. Faz com que o homem da paz, pela tua decisão, seja gerado no teu coração e na tua alma. Vem para Jesus, entrega a tua vida para Jesus. Faz com ele este pacto, esta aliança. Filho que está afastada, filha que está afastado, desviada, deixou o caminho, até apostatou da fé, ainda dá tempo. Vem, mas é no dia chamado hoje, porque pode ser que à meia-noite o decreto seja assinado. Eita, a trombeta tocada, e vai estar dois do caminho. Eita glória, vai estar dois do caminho, o marido e a esposa, o amigo e a amiga, o amigo e o amigo, a amiga e a amiga, aleluia, dois do caminho. Um vai ser tomado porque andava com Jesus, e o outro vai ser deixado, porque não basta ser amigo de quem é crente, não basta ser parente de quem é crente de verdade, é preciso ser crente também de verdade. Não basta andar perto de quem anda no caminho, não basta andar perto do pastor Arnóbio. Eita glória, tem que imitar a quem o pastor Arnóbio imita. Ele imita Jesus. Cadeia. Você precisa também andar no caminho para imitar Jesus, para ser como Jesus. É o desejo de Deus para a tua vida. Vai estar dois na cama dormindo, o marido e a esposa dormindo, aleluia. Eita, a trombeta vai tocar, mas está dormindo, não é problema. A trombeta vai tocar, um é tomado, aquele que anda no caminho, e o outro vai ser deixado. Meu Deus do céu, que crise que vai ser nessa terra, que crise que vai ser nesse mundo, quando este dia glorioso chegar. Vai estar dois pilotando o Boeing, eita, se o piloto andar com Jesus e o copiloto não, o piloto vai, mas o copiloto fica. Se é o copiloto que anda com Jesus, eita, o copiloto vai e o piloto fica. Agora o problema é se os dois andarem com Jesus, oh glória, o avião vai ficar sem piloto. Meu Deus do céu, cuidado. Tem companhia aérea que tem cuidado, diz: olha, nunca bota quem anda com Jesus pilotando com quem não anda, com quem anda, porque vai que tem arrebatamento e o avião cai. Bendito seja Deus. Eita glória, vem para Jesus, dá tempo, vem para Jesus, confessa Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, e verdadeiramente serás salvo, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será num abrir e num fechar de olhos. Olha, se você soubesse quando é que o ladrão vinha, você cuidava da porta, você reforçava a janela. Não sabeis quando o ladrão vem, eis que veio como ladrão, aleluia, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, guarda essa palavra, para que ninguém tome a tua coroa. E o meu galardão está comigo, diz o Senhor. Se você quer Jesus, escreva: eu quero Jesus. Escreva agora.